Se essa teoria estiver correta, o Barba Negra vai se tornar o próximo rei dos piratas. E ela também explica por que ele não dorme. Há dois temas fundamentais associados ao personagem, que são seu sono, como mencionei, e também o destino, conceito que vamos ver como é muito mais poderoso dentro do universo de One Piece do que normalmente se imagina. Então, para estabelecer as bases, vamos começar falando dele. No capítulo 222, Van Algor atira em gaivotas de uma distância descomunal, fazendo-as cair quase mortas no Going Merry. Ele então diz que as coitadas devem estar sofrendo porque ele não foi capaz de matá-las instantaneamente, mas isso é o destino. Ainda assim, esses são os caprichos da vida. Van Algor é literalmente a primeira introdução que temos dos piratas do Barba Negra na série, que já se inicia com o tema de destino muito claro. No capítulo 223, Luffy e Zoro e Nami conhecem um decrépito humano, um cara muito doido aí chamado Doc Kill, e os Chapéus de Palha o ajudam a montar em seu cavalo, que também tá na pior. Como agradecimento, esse homem oferece à tripulação uma maçã de sua cesta, que Luffy imediatamente pega e come sem pensar duas vezes. E acontece que a maioria dessas maçãs aí eram explosivos que matam as pessoas instantaneamente após serem mordidas. Doc Kill então garante à tripulação que Luffy ficará bem porque ele é um garoto de sorte. Talvez o Oda seja um pouco mais sutil com a elaboração de alguns temas, mas com esse grupo de pessoas, com essa tripulação, ele está realmente tentando deixar evidente essa ideia de destino desde o seu princípio. Além disso, no capítulo 223, Jesus Burgess marca sua presença como um campeão de luta livre, o que imediatamente desperta o interesse de Luffy e Zoro, que desejam tirar esse título dele. Mas felizmente eles foram parados por Nami, porque naquela época é provável que Jesus Burgess se provasse mais forte que os dois. E como se os Chapéus de Palha não tivessem quase se acidentado o suficiente em um único capítulo, perto do final do 223, Luffy conhece Barba Negra pela primeira vez, que até então é conhecido apenas como o Homem da Torta. Ali, Oda deixa o contraste entre os dois personagens muito claro, plantando a primeira semente do que será talvez a maior rivalidade desse mangá. O assunto se transforma numa briga, que naquela altura teria terminado com a derrota ou até a morte de Luffy. Mas, ele é um cara de sorte, não tem como negar isso. Isso marca 4 vezes em 2 capítulos que os Chapéus de Palha escaparam por pouco da morte. Van Algor os tinha em vista na mira ao atirar nas gaivotas. Doc Kill poderia tê-lo matado com suas maçãs. Luffy ou Zoro poderiam ter entrado em uma disputa com o Jesus Burgess e, por fim, com o próprio Barba Negra. No entanto, o destino foi gentil o suficiente para tirar Luffy e sua tripulação dessas armadilhas que teriam encerrado sua aventura. E ao contrário da maioria das pessoas que encontraram Luffy na história, os piratas do Barba Negra pareciam bem cientes do que exatamente estava acontecendo. É por isso que o Barba Negra fica do lado de fora do bar em Mocktown e espera por Luffy, porque ele o reconhece como uma alma que, assim como ele, também foi tocada pelo destino. E isso foi bem antes do Barba Negra descobrir que o Luffy também era um membro do clã D. Mas o destino é curioso e traiçoeiro, porque por mais que o Luffy seja abençoado pelo destino e isso guie em sua jornada de dia e noite, o destino também está secretamente ao lado do Barba Negra, guiando-o por todos os passos certos para fazer todas as coisas erradas. Para cada situação conveniente que salvou Luffy e o permitiu seguir em sua jornada, Barba Negra teve algo igualmente adequado acontecendo em sua vida para facilitar sua ascensão ao poder. Ele e Luffy são sem dúvidas as duas pessoas mais sortudas do planeta. Isso sem contar o outro Yonkou, Bug, que é outro que, o destino parece sorrir constantemente para ele. Embora eu tenha usado a frase abençoado pelo destino para Luffy, eu provavelmente usaria a frase amaldiçoado pelo destino para Barba Negra. O que nos leva ao capítulo 966, onde Bug afirma que Tite nunca dormiu durante toda a batalha e também diz que dizem por aí que ele nunca dormiu na vida. Algo que o pequeno Shanks responde com: como isso é possível? Que cara sortudo! Aposto que a vida dele foi 2 vezes mais divertida. E eu duvido muito disso, porque mesmo que esta tenha sido a primeira vez que Oda declarou isso abertamente, houve indícios sobre os hábitos de sono do Barba Negra, ou pelo menos a falta deles, anteriormente. Na verdade,
8 anos antes do lançamento desse capítulo, o Oda desenhou Teach criança no SBS do volume 63, chorando sob a lua cheia, o que agora podemos inferir como ele não conseguindo dormir. Marshall D. Teach é um homem incapaz de sonhar. Bastante irônico, considerando que ele é o responsável por uma das citações mais poderosas de toda a obra no que diz respeito a sonhos. O sonho dos homens nunca tem fim. Mas novamente, o fato do Barba Negra não conseguir dormir significa que ele está muito mais focado em sonhos tangíveis. Portanto, embora as pessoas que satisfazem sua imaginação enquanto dormem sejam capazes de descartar facilmente ideias como Ilhas do Céu, Cidades Esmeralda e até mesmo a existência do One Piece, Barba Negra nunca teve essa experiência. Então ele vive para perseguir essas ideias. Isso provavelmente o faz acreditar ainda mais nesses conceitos. Porque esse Barba Negra nunca experimentou o que é um sonho, então ele não tem ideia do quão ridículo e louco eles podem ser. Ao mesmo tempo, porém, ele nunca experimenta o quão maravilhosos eles são e é amaldiçoado por isso. O que pode estar levando-o a buscar seus sonhos na realidade. Como se a falta de sonhar enquanto dorme fosse uma espécie de combustível para a realização de seus objetivos na vida. Agora, há outra história muito conhecida que envolve esses mesmos dois temas principais: destino e sono. Uma história na qual Eiichiro Oda pode ter se inspirado para a criação do personagem Barba Negra. Vê se você já ouviu essa história antes. Um homem impulsionado ou guiado pela ideia do destino realiza uma série de assassinatos calculados para ganhar poder, alcançando inevitavelmente o título de rei, mas colocando-se no caminho da sua própria destruição, sendo ao mesmo tempo amaldiçoado a nunca mais dormir. Esse é o conto de Marshall D. Teach? Provavelmente sim, mas aqui eu me referi a uma história de 400 anos atrás chamada Macbeth, escrita por um cara... não sei se você conhece, talvez já tenha ouvido falar, William Shakespeare. Acontece que piratas fictícios e escoceses fictícios têm mais em comum do que você imagina. Cada movimento que Barba Negra fez em One Piece tem uma ação correspondente de Macbeth, o que nos dá uma explicação aterrorizante de por que Barba Negra não dorme, mas também um vislumbre ainda mais assustador do futuro, já que as coisas, como a história de Macbeth apontará, ficarão muito piores para nós antes que no final melhorem. Voltemos brevemente à ideia de destino. O incidente incitante de Macbeth é quando o personagem principal, Macbeth, se depara com 3 bruxas que lhe contam uma profecia. Salve Macbeth, tu serás o rei num futuro breve, um guerreiro nobre que controlará diversas terras. E as bruxas saúdam Macbeth devido aos títulos futuros que ele conquistará. E a crença de que essas bruxas previram o seu futuro é o que leva Macbeth a tomar uma série de decisões assassinas para chegar até a posição de rei. E devo dizer que é bastante semelhante à jornada de Barba Negra. Salve, Teach, tu serás rei dos piratas no futuro breve, um guerreiro nobre que controlará diversas terras. Ok, isso provavelmente parece um exagero no momento e é porque eu ainda não lancei as brabas, porque palavras e títulos são legais e tudo mais, mas os números também. Então o que 3 bruxas poderiam ter a ver com Barba Negra, além do fato de que o Barba Negra deveria originalmente ser apresentado ao lado de suas 3 bruxas? Algo muito curioso sobre o Teach é uma informação que nunca apareceu na história real, ou pelo menos ainda não se revelou. Por razões ainda desconhecidas, uma das ideias originais do Oda para o Barba Negra era que seu personagem fosse acompanhado por 3 mulheres, sua mãe e 2 irmãs. Aqui estão elas. Você pode ver a mãe parecendo muito pequena e até semelhante a uma bruxa, enquanto as irmãs estão mais ali na linha padrão do Oda, famoso design de mulher bonita. O que certamente levanta a questão do que exatamente deu errado com o DNA do Barba Negra para ele ser considerado alguém de um corpo estranho e especial. Sua mãe tem a ver com isso? Suas 2 irmãs estão envolvidas nesse segredo? Todo mundo aqui sabe do meu headcanon que não vai mudar, né? O Barba Negra tá grávido do Shemek. Mas tem diversos outros pontos que casam de maneira muito legal em outras teorias e podem ser reaproveitados, como é o caso da ideia comum do Barba Negra ser na verdade 3 pessoas. Por culpa de sua Jolly Roger com 3 caveiras, da sua recompensa do San Kokoro que indica que ele tem 3 almas, por ele poder fazer coisas como usar 3 frutas do diabo, por exemplo, até então 2, mas
futuramente 3, né, e até não precisar dormir. Mas na realidade as almas que o habitam fiquem meio que revezando de turno. Parece loucura, mas faz bastante sentido. Uma ideia curiosa é pensar que Oda não tirou suas irmãs da história. Em vez disso, elas estão presentes mais dentro dele. É possível que Oda tenha pensado em apresentar isso antes de Water 7, porque em seus esboços, Oda incluiu a reação do Ace a essas mulheres, o que torna tudo ainda mais curioso. Então a ideia parecia ser que o Ace alcançasse o Barba Negra na Ilha Banaru, visse essas 3 mulheres juntas dele e ficasse chocado, confuso e enfim. Eu queria enfatizar que o Oda realmente ter mostrado esses esboços provavelmente significa que a ideia foi abandonada, foi descartada. Eu não espero ver esses personagens em One Piece, mas é sim um espaço muito legal pra gente elucubrar em cima do processo de pensamento do Oda. Em alguma altura, ele claramente tinha uma ideia sólida de ter essas 3 mulheres na história. Nesse ponto eu também gostaria de falar que as 3 bruxas de Macbeth mencionam especificamente a capacidade de impedir as pessoas de dormir. A famosa frase da história de Macbeth é "Sleep no more", que a gente vai traduzir como "dormir nunca mais". Ela é na verdade usada pelo próprio Macbeth. Ele afirma ter visto uma alucinação ou ouvido uma voz que o informa que, entre aspas aí, né, Macbeth nunca mais dormirá. Em muitas análises, isso é tomado como uma manifestação de culpa, porque ele diz isso logo depois de matar alguém, mas enfim, né? Há outra explicação mais sobrenatural. No primeiro ato, cena 3, antes da chegada de Macbeth, bruxas conversam um pouco sobre suas atividades passadas. Uma delas afirma: "Já sou mestre de outros ventos, os locais de onde eles se originam e todas as direções das bússolas em que eles possam explodir. Vou drená-lo até que ele esteja seco como feno e não o deixarei dormir durante a noite. De dia, ele viverá como um homem amaldiçoado." Devo salientar também, né, que a pessoa que essa bruxa está se referindo e amaldiçoou era o capitão de um navio. Mas isso então implica que elas têm o poder de tirar a capacidade de dormir de outra pessoa. E a frase se aplica muito ao Barba Negra, né? Vivendo como um homem amaldiçoado que não terá permissão para dormir nem de dia e nem de noite. A ideia original por trás do Teach incluía essas 3 mulheres misteriosas de intenções desconhecidas. Seria a máxima referência para a história de Macbeth? Aparentemente, elas o ajudariam em sua fatídica missão de se tornar o rei dos piratas. Se eu ainda não falei isso o suficiente, é muito importante enfatizar o quanto o Barba Negra sabe e entende que ele é um sujeito, digamos, escolhido pelo destino. Porque isso é algo que o Luffy não percebe sobre si mesmo. Mas o Teach sabe que está destinado a fazer alguma coisa grandiosa. E não só isso, ele aparentemente tem esse caminho muito bem traçado e sabe exatamente como agir para concluir seus objetivos. Porque mesmo aos 12 anos, e isso é bizarro, tá? Mesmo aos 12 anos, quando pediu para se juntar aos piratas do Barba Branca, ele fez isso sabendo que seria a melhor oportunidade para encontrar a Yami Yami no Mi e aparentemente já tinha um plano de vida completamente traçado. A Fruta das Trevas, que foi a chave para sua ascensão ao poder, foi basicamente determinada por ele naquele momento. A fruta que ele disse ter procurado durante toda a vida, e a habilidade que ele afirma o ter escolhido. Isso é muito curioso porque agora a gente sabe que certas frutas do diabo têm vontade própria. A ideia de que essa fruta o escolheu é muito curiosa, mas mais importante para essa teoria, como é que uma criança de 12 anos tem um plano tão elaborado assim? Não usou TikTok não para ficar maluco da cabeça? Como é que uma criança de 12 anos sabe tanto sobre o mundo e o que precisa fazer exatamente para prosperar da maneira que ele sempre almejou? Pois é, ela não sabe, não naturalmente. Alguém ou alguéns ou algo lhe deu esse trajeto e informação. Assim como Macbeth foi profetizado para se tornar um rei pelas bruxas. Se elas não tivessem contado nada a ele, ele não teria feito nada, ele não teria buscado esse objetivo. E não só isso, os esforços de Macbeth para se tornar o rei aconteceram à noite, enquanto todos dormiam. Ele agiu nas sombras, enquanto as pessoas eram mais vulneráveis. Quem mais agiu dessa maneira? Então é muito provável e possível que alguém, quando Barba Negra ainda era uma criança, ainda era bem pequeno,
tenha profetizado algo em cima dele, ou pelo menos dado um direcionamento para sua vida correr e alcançar os patamares mais elevados, tanto no que diz respeito à pirataria, como também à sociedade desse mundo, como um ser comum nobre. Rox the Shebeck no barrigão dele passando toda a call? Provavelmente. Mas quem sabe aí, né, as 3 bruxas, sendo suas irmãs e sua mãe. Macbeth e Barba Negra seguem o mesmo caminho, esse é o ponto. Portanto, tendo a história de Shakespeare como referência, há um total de 5 etapas a serem concluídas antes de Barba Negra alcançar a posição de rei. Seja rei do mundo como muitos acreditam que ele possa alcançar, ou até o rei dos piratas. Barba Negra já concluiu 3 dessas etapas perfeitamente. A primeira foi ganhar a confiança de alguém muito poderoso que ele trairia no futuro. Macbeth nunca poderia ter conseguido nada sem a máxima confiança do rei Duncan, um tipo de confiança que levou anos, décadas para ser construída. E o Barba Negra fez o mesmo investimento. Ele foi membro dos Piratas do Barba Branca, conseguindo a confiança de, abre aspas, seu pai e sua família por 26 anos. Ele foi membro por tanto tempo que estava prestes a se tornar um dos comandantes do Barba Branca. Na verdade, a única razão pela qual isso não aconteceu foi porque ele recusou. Teach então encorajou Ace a se tornar um comandante, optando por se esconder nas sombras lançadas por uma chama muito mais brilhante. E então, um dia, aconteceu. Segundo passo, a traição. Tanto Macbeth quanto Teach acabam matando seus camaradas próximos porque eles veem isso como um passo importante na profecia. Macbeth mata seu melhor amigo Banquo, porque as bruxas disseram que os descendentes de Banquo também seriam reis. E Barba Negra mata Tati porque ele encontrou a Yami Yami no Mi. No entanto, o terceiro passo foi usurpar a coroa, o que Macbeth fez na calada da noite, escolhendo assassinar Duncan enquanto ele dormia, no momento em que ele estava mais vulnerável. Barba Negra também esperou até que Barba Branca estivesse em seu estado mais vulnerável. E embora não fosse de noite, ele se cobriu com um lençol para que ficasse escuro. Novamente, ele se escondeu nas sombras. Um ano depois, Barba Negra foi oficialmente declarado um Yonkou, um imperador do mar, depois de usurpar a posição do Barba Branca após a Guerra da Revanche. Esse é o ponto em que Macbeth se tornou rei. Duncan estava morto, seus filhos foram culpados pelo assassinato e tudo se encaixou perfeitamente bem. No entanto, atrevo-me a dizer que o Barba Negra ainda não atingiu totalmente esse ponto, porque ele é um homem que acredita que está destinado a se tornar o rei do mundo ou o rei dos piratas. Um imperador dos mares não é bom o suficiente para ele. E considerando tudo que vimos dele até agora, de todas as peças do quebra-cabeça que se encaixaram tão perfeitamente em sua ascensão até o poder, não duvido que ele tenha as capacidades para chegar até lá e até mesmo se sentir predestinado a esse papel, de se tornar o rei do mundo ou o próximo rei dos piratas. O mais curioso, porém, é que Macbeth sabia que seu reinado não duraria muito, porque novamente as bruxas lhe disseram que eventualmente alguém se tornaria o rei no seu lugar. Mas ele, assim como Barba Negra fará, lutará contra o próprio destino que tanto ajudou e ele tanto acreditava, mas que nesse momento o trairia. O que nos leva à quarta etapa, loucura e tragédia. Para manter o poder, Macbeth iniciou uma onda de assassinatos, matando a família de Macduff, o homem que acabaria por pôr fim à sua tirania. Agora, isso é algo que você poderia argumentar que o Barba Negra já fez, porque tecnicamente ele foi o responsável pela morte do Ace. O Sakazuki o matou, mas toda a Guerra dos Melhores foi orquestrada pelo Teach. Então as ações do Barba Negra mataram a família de Luffy, nosso óbvio Macduff, o herói da história de Macbeth, no caso. No entanto, há outra tragédia ainda por vir, porque também se pode argumentar que a tragédia da família de Luffy será a morte de Shanks. O Ruivo sendo morto por Barba Negra não é um pensamento novo, já falei sobre isso diversas vezes e de maneira muito mais aprofundada do que aqui, então não vou me aprofundar tanto nesse ponto agora nesse vídeo. Mas é um resultado muito plausível e que abre caminho para o ato final, que é a quinta etapa, a queda inevitável. Como parte de sua profecia, as bruxas informaram a Macbeth que nenhum homem nascido de uma mulher poderia matá-lo, o que Macbeth interpreta erroneamente como sendo invencível, que é um estilo de vida altamente desfrutado por Barba Negra e sua tripulação. Um bando de Yonkou maluco, dispostos a fazer uma série de coisas estúpidas, como invadir Impel Down e fazer com que toda sua tripulação seja eliminada por Magellan, mas o destino é mais forte que o veneno.
Eles estão dispostos a fazer coisas assim porque confiam totalmente no destino. Há uma força maior em jogo apoiando eles e permitindo-lhes assim conduzir o que qualquer pessoa razoável consideraria táticas suicidas. E o Luffy faz o mesmo, só que sem saber que o destino o está apoiando. Macbeth não é o único personagem da obra de Shakespeare sujeito à profecia, porque em uma dolorosa reviravolta semântica do destino, descobrimos que Macduff nasceu de uma cesariana e, portanto, tecnicamente, não nasceu pelo caminho tradicional de uma mulher, o que lhe permite derrotar Macbeth. E acho que o Luffy ocupa um papel muito parecido aqui. Barba Negra reconhece Luffy como um homem tocado pelo destino, mas ele não teme o Luffy não do jeito que deveria, porque qualquer profecia que esteja guiando Barba Negra parece ter ocultado sorrateiramente o papel de Luffy nesse planeta. E isso é algo que dificilmente se tornará aparente para o Barba Negra até os momentos finais do conflito final. Ao longo dos anos, nunca vimos Barba Negra em estado de incerteza. Não importa em que situação ele esteja, ele entra sabendo quais são seus planos. E isso é uma loucura, porque nem mesmo o Luffy é tão, estrambelhado, talvez confiante assim, e isso será a sua ruína. Barba Negra sentirá a falta de alguma coisa no seu confronto contra o Luffy. Sua realidade e noção de destino vão se fragmentar diante de seus olhos ao enfrentar aquele que é capaz de quebrar toda a física, conceito e profecias desse universo. Luffy, assim, ao derrotar Marshall the Teach, tomará para si o título de Rei dos Piratas e escreverá o seu próprio destino.